O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No ano passado, foram registrados mais de 70 mil novos casos de tuberculose no Brasil. Ela é a quarta doença infecciosa que mais mata no país. No programa de hoje, você vai descobrir como a tuberculose é transmitida e de que formas ela pode ser evitada. O Olho Clínico começa agora. Quando eu descobri que estava com tuberculose, eu fiquei com medo, sim, no início. Tive medo do que as pessoas iriam pensar, tive medo da doença, obviamente, por ser no pulmão, por ser cantor, do tratamento. O cantor Tiaguinho descobriu a tuberculose em julho do ano passado. O depoimento gravado pelo cantor faz parte de uma campanha do Ministério da Saúde para alertar a população sobre os riscos da doença e a necessidade de procurar ajuda médica o quanto antes. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por um micro-organismo, o bacilo de Koch. Ele é transmitido pelas gotículas salivares eliminadas na respiração, fala, espirro e tosse. Esse sintoma da tosse ele é inespecífico, mas esse conjunto de sintomas, uma tosse prolongada algumas semanas, uma febre mal explicada, uma perda de peso, esse conjunto de sintomas é que deve levar o indivíduo a se preocupar, e procurar atendimento. Mas muitas vezes você tem a tosse como sintoma quase que único, assim, e aí há que o indivíduo pensar, por exemplo, se eu sou portador de uma doença pulmonar, tenho asma, tenho bronquite, sou fumante, é muitas vezes normal que esse indivíduo tenha tosse como um sintoma recorrente. Mas numa pessoa que não tinha isso anteriormente, ele começou com essa tosse irritante, não é uma tosse geralmente muito grave, e ela se prolonga, ele deve procurar atendimento médico próximo do seu posto de saúde. A tuberculose já foi uma doença muito temida, associada a castigo divino, tristeza da alma. Só no século XVII, os pesquisadores começaram os primeiros estudos sobre as reais causas da doença. Por centenas de anos, a tuberculose causou pavor, mas hoje ela passa despercebida até mesmo dentro dos hospitais. Muitas vezes, os pacientes e até mesmo os médicos não consideram que sintomas como tosse, febre e emagrecimento possam estar relacionados à doença. No Paraná, são registrados mais de 2.000 novos casos por ano. Em média, 1 a cada 10 pessoas que têm tuberculose morre por causa da doença. E o diagnóstico tardio é uma das principais causas desse número. O que nós temos observado no nosso estado e que é muito preocupante é realmente o diagnóstico tardio. Então, desses 2.100 casos que nós tivemos no ano passado, 10% morreram. Então, nos preocupa muito, porque quando nós analisamos esses óbitos, nós observamos que o paciente muitas vezes procura até a unidade de saúde, procura o serviço, mas o profissional não pensa na tuberculose, não imagina que ainda a tuberculose seja uma doença que tenha tamanha importância. Então ele é tratado como uma pneumonia, às vezes ele retorna para o serviço, muitas vezes se repete o tratamento, mas não se investiga o sintomático respiratório. O que nos preocupa muito no abandono é a questão da resistência. Então nós temos observado que os nossos pacientes, todo paciente que já usou a medicação alguma vez na vida, tá? Então tratou tuberculose, seja por tempo maior ou pelo tempo ele interrompeu, abandonou o tratamento, esse paciente, toda vez que reinicia o tratamento, ele tem que fazer cultura e teste de sensibilidade. E nós temos observado o quê? Muitos desses pacientes já com resistência ao bacilo. Então, o bacilo da tuberculose tem essa capacidade. Ele faz mutações e fica resistente aos antibióticos. E a consequência disso é que o tratamento não é mais de 6 meses, ele passa a ser de, no mínimo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e até formas incuráveis. São medicamentos injetáveis com vários eventos adversos e que o percentual de cura é menor e também tem um percentual maior de óbito. Para diagnosticar a doença, existem basicamente 3 testes. A baciloscopia, que tem 60% de eficiência, a cultura, que é eficaz em 80% dos casos, e o teste rápido, que vai fazer parte da rede pública de Curitiba a partir de agosto. Ele analisa o gene do bacilo e é 90% eficaz. Na questão de
se estabelecer o diagnóstico mais precoce da doença. E o Paraná, então, vai receber as máquinas do teste rápido molecular. Esse equipamento vai ser destinado aos municípios que tiveram casos novos de tuberculose acima de 140 no ano passado. Então, os municípios que o receberão serão Curitiba, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Londrina e também o Complexo Médico Penal situado em Pinhais. O objetivo desse é realmente que nesses municípios o paciente, o sintomático respiratório, que é aquele paciente que tosse há 3 semanas ou mais, daí você será necessário somente a coleta de uma amostra de escarro, que será encaminhada para o laboratório e ele é processado em 2 horas. Então, após esse tempo, você consegue definir se a doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis e se ele é resistente ou não à rifampicina, que é um dos antibióticos utilizados no tratamento da tuberculose. Nesses municípios que receberão equipamento, teste rápido molecular. Mas nos outros municípios do Paraná, nós temos disponível a baciloscopia e alguns casos, no paciente que além da tosse refere contato com tuberculose, tem outros sinais sugestivos já da doença, tipo emagrecimento, febre vespertina, sudorese. Além disso, nós temos disponível a cultura para BAR para fazer um diagnóstico da tuberculose. A tuberculose ainda pode matar, mas se o tratamento for levado a sério e feito no tempo certo, as chances de recuperação são muito grandes. Ele dura no mínimo 6 meses e no início o paciente deve tomar 4 tipos diferentes de antibióticos. Então, o planejamento geralmente é de 6 meses de tratamento. Ele vai tomar durante 180 dias, até uma coisa que a gente pergunta para o paciente pensar sobre a importância disso. Então, nós que somos médicos mais velhos, perguntando lá, quantos dias tem 6 meses? Às vezes a pessoa sabe a conta, não, são 180 dias. A partir deste dia, a sua principal atividade do dia vai ser lembrar de tomar os medicamentos. Por que a gente ressalta muito esse ponto? Porque há um índice de abandono considerável. O indivíduo começa a tratar, em geralmente 6 semanas ele já começa a melhorar, começa a ganhar peso e ele acha que está bem e muitas vezes ele descontinua o tratamento. E isso é um problema sério, porque daí se ele não for curado, e não vai ser com esse tempo curto de tratamento, ele vai ter que começar do zero o tratamento de novo e algumas vezes ele pode estar induzindo essa tuberculose a ficar resistente e aí precisar de um tratamento mais agressivo e mais prolongado, muitas vezes até sob um regime de internação. Ele tem que ir para um dos poucos sanatórios aí que existem no estado. Então o tratamento é relativamente tranquilo. Em 1 mês, mais ou menos, esse indivíduo já está apto a voltar às suas atividades, na maioria das vezes, já começa a sentir sinais de recuperação. Tratar a doença corretamente é muito importante para evitar ou diminuir as sequelas que ela causa. A tuberculose você trata e ela cura. Dependendo do momento em que você diagnosticar, geralmente nas fases iniciais as sequelas são mínimas e se esse indivíduo subestimar ou mesmo, vamos dizer que ele tenha iniciado o tratamento, parado, abandonado o tratamento, ele pode gerar uma destruição que vai sendo progressivamente maior dos pulmões. Isso vai gerar sequelas muitas vezes graves. Assim, né? Quais sequelas? Essas sequelas são sequelas a nível de destruição do tecido pulmonar. Então, eu tenho hoje, qualquer pneumologista que cuida desse tipo de doença, tem pacientes que vêm precocemente, que iniciam o tratamento, que cumprem o tratamento adequadamente, as sequelas podem ser mínimas. E para aqueles indivíduos que tiveram um diagnóstico mais tardio, a tuberculose pode destruir parcialmente os pulmões, gerando limitações severas da qualidade de vida, com falta de ar importante, necessidade do uso de oxigênio. Então, um diagnóstico tardio ou um paciente que foi relapso com o tratamento, essa bactéria pode danificar de maneira definitiva e irreversível os pulmões, gerando principalmente sintomas gerados à limitação física pela perda de áreas do pulmão que não vão ser repostas após. Ele vai curar, mas essa destruição não é reversível, né? Uma das formas de diminuir o índice da tuberculose no Brasil é fazer com que os infectados tratem a doença para que ela deixe de ser transmitida. A grande questão da tuberculose é, se você percebe alguém tossidor, crônico, ou seja, mais de 3 semanas, orienta a fazer um teste, porque a gente detectando precocemente tuberculose e tratando, a gente evita a transmissão, evita o adoecimento mais grave. Então a grande questão é perceber o tossidor crônico.
Isso. A tuberculose, nós todos devemos ser vacinados ao nascimento com a vacina BCG, que nos protege de formas graves de tuberculose. Porque o bacilo da tuberculose, ao a gente adquirir ele não é eliminado do nosso corpo. A nossa imunidade, ele cerca essa bactéria e ela fica controlada no organismo. Se a nossa imunidade baixar muito, a gente pode reativar uma tuberculose. Então nós temos basicamente duas formas de adoecimento. Quem pegou a doença e não tinha vacina, quem pegou o agente, não tinha vacina e, portanto, não tinha imunidade prévia, pode fazer formas muito graves de tuberculose. Isso acontece particularmente em crianças. Ou aquele adulto que já tinha o bacilo e a sua imunidade baixou e ele manifestou tuberculose. Então, essas pessoas, particularmente os adultos, eles não estão se expondo a uma bactéria nova, elas não tiveram uma situação de exposição nova, elas tiveram um problema de imunidade e daí aquela infecção que a maioria de nós tem aqui no Brasil se manifesta. Apenas 5% das pessoas que entram em contato com a bactéria desenvolvem tuberculose. Na maioria dos casos, a doença atinge o organismo porque as defesas do corpo não funcionam adequadamente. Por isso, é mais importante cuidar da saúde e ter uma boa imunidade que evitar o contato com o bacilo. Lembre-se, tosse, febre e emagrecimento podem ser sintomas de uma gripe comum, mas também podem ser tuberculose. Na dúvida, procure um especialista. O Olho Clínico de hoje está chegando ao fim. Para rever esse ou outros programas, é só acessar o nosso site e as redes sociais. A gente se despede com uma campanha de alerta do Ministério da Saúde para prevenir a tuberculose. Até semana que vem. Saúde é bom saber. O que é tuberculose? É uma doença contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos. E como ela é transmitida? É transmitida através do ar, quando o doente fala, tosse ou espirra. O tratamento e os remédios são gratuitos, mas a tuberculose só tem cura fazendo o tratamento até o fim. Procure um centro de saúde e siga a recomendação médica. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.